Fala aí galera do YouTube, beleza? Estou aqui mais uma vez para apresentar para vocês o melhor canal de educação deste YouTube, o Retalhos Pedagógicos. E nesse vídeo estou apresentando para vocês um pouco mais da ideia da última aula, que foi a da História da Educação, do Australopithecus ao Homo de Neandertal. Então, naquela aula eu apresentei um pouco a ideia de que os humanos eles passaram a educação através do exemplo, e aí que eu chamei a educação utilitária, e ela vai passando ao longo das gerações até chegar no Homo de Neandertal, que ele tem uma educação pela sabedoria. Então eu quero pegar esse gancho para que a gente consiga aprimorar cada vez mais a nossa ideia de educação mesmo. Porque com a ideia de educação bem formada, todo o desenrolar da educação que vai acontecer, ele vai ficar mais simples de ser entendido, certo? Tem dois erros naquele vídeo, foi só um engano que teve, eu já botei na descrição do vídeo, então são erros pequenos, foi só erro de idade e de uma contestação lá que foi meio equivocada. Mas se vocês acharem mais erros, podem comentar, podem deixar lá que eu vou deixar na descrição do vídeo para poder ratificar cada uma das informações incorretas. Mas vamos para cá. Na ideia que eu quero trazer é a ideia de adestramento e a ideia de educação, né? O que é adestrar e o que é educar. O adestramento, a gente tem aquela noção que a gente pode adestrar animais, né? Ou seja, a gente pode fazer um cachorro andar em duas patas, ou pode fazer ele sentar, se fingir de morto, ou o cavalo seguir uma determinada trajetória, assim como o pombo, etc. Ou seja, você adestra os animais para fazer atividades que eles não fariam normalmente, né? E aí a gente viu lá que na aula passada que o Homo erectus, ele dominou o fogo. Ou seja, o que acontece? Nós, seres humanos, nós como somos dos animais, né? Fazemos parte dessa família de animais. O que a gente tem? A gente tem algumas habilidades que a gente tem em comum com esses seres, né? Ou seja, a gente come, a gente luta, a gente tem território, a gente tem sociabilidade, né? Não são todos animais que são sociáveis, mas da parte dos mamíferos a gente também é sociáveis, né? Então a gente tem algumas habilidades que a gente vai ter independente se a gente vai ter educação ou não, ou se vai ter adestramento ou não, né? Então, o que é que aqueles primeiros seres, o Australopithecus, do Australopithecus até o Homo de Neandertal, né? Quais são o que eles passaram para as próximas gerações? Principalmente a ideia da pedra polida. E o que é a evolução da pedra lascada até a pedra polida? É um aprimoramento das atividades que a gente tem, que a gente conhece como adestramento. Ou seja, o adestramento é quando você se torna proeficiente em alguma área determinada, né? Ou seja, quando você tem um adestramento de um cão, ele sabe que ele tem que sentar, ele sabe que ele tem que comer em determinado horário, só que ele, se for bem adestrado, ou seja, ele vai ficar proeficiente em determinadas ações. Você também pode se adestrar a ler, você pode se adestrar a fazer uma determinada atividade física, né, etc. Ou seja, pela repetição excessiva, a gente acaba chegando num aperfeiçoamento, numa proeficiência em uma determinada habilidade. E o adestramento vai ser relacionado a habilidades. Então, o que é que o Homo erectus fez que os outros não fizeram? Ele fez uma atividade que é puramente humana. Foi o primeiro. Ou seja, se você pegar um bebê e educar ele, ele não vai aprender a dominar o fogo sozinho. Ou seja, não tem nenhum ser humano que aprenda a dominar o fogo sozinho se ele não for ensinado a fazer aquilo, né? Então, a habilidade de você aprender a dominar alguma coisa, isso aí é puramente humano. Os outros animais, como os lobos, os cachorros, enfim, qualquer animal, ele vai ter umas certas habilidades que ele podem ser aprimoradas, né? Então, o cachorro ele pode fazer as necessidades deles e fazer de uma determinada forma, né? Ou seja, eu tive um cachorro
que ele aprendeu a fazer as necessidades dele igual a uma cadela e não igual a um cão, como ele deveria fazer. Por quê? Porque ele teve uma educação pelo exemplo da cadela. Então ele fazia necessidades como uma cadela, né? Então, ou seja, os animais eles têm uma certa proeficiência em aprender determinadas coisas que já são natas nele, como comer, correr, fazer necessidades, né? Enfim, atividades padrões dele. Pode fazer casas como os pássaros, podem voar de determinada forma, né? Ou seja, vai ter uma certa proeficiência nas atividades natas. Mas nós humanos somos proeficientes em coisas que não nos são inatas, como o domínio do fogo. Ou seja, a gente aprendeu a isso aqui, a gente aprendeu a dominar o fogo, e aí a gente começou a passar isso de geração em geração, né? Ou seja, o domínio do fogo é muito importante para a natureza humana, de certa forma, né? É tanto que, pelos mitos gregos, o mito do domínio do fogo é extremamente a ponta do iceberg para uma grande guerra que vai acontecer, né? Ou seja, a gente vai pegar esse ponto aí também. Então, o adestramento vai ser mais pelo exemplo, né? Ou seja, pelo exemplo, são atividades práticas. Só que o domínio do fogo é uma atividade de adestramento. Só que o Homo erectus ele foi evoluindo, né? Não é necessariamente ele, mas chegou uma espécie de Homo, que foi o Homo de Neandertal, que ele já tem uma habilidade muito superior, que é a ideia de tempo, né? Ou seja, ele já tem uma noção do que é a verdade, né? A ideia de tempo também é a ideia de verdade. Então, por quê? Porque quando você tem uma ideia de verdade, você precisa estabelecer ela no tempo, né? Ou seja, o verbo que a gente fala, ele é uma ação no tempo. Então, geralmente, você precisa determinar algo passado, presente e futuro. Então, os homens de Neandertal, como eles faziam os rituais, como eles faziam as pinturas, a gente já tem uma noção um pouco melhor da noção de tempo. Porque se eles fazem um ritual funerário, ele está homenageando alguém que morreu e aquela homenagem não existe em nenhum outro canto. Ele homenageia porque aquele ser que deixou de existir na vida, né? Ele deixou algum legado e a gente precisa homenageá-lo de alguma forma, né? E aí, quando a gente morrer, a gente vai querer também ser homenageado, etc. Então a gente tem uma noção de tempo. E aí a gente vai passar das verdades para as verdades. Verdades. Só que o que a gente viu também, as verdades elas são através das próprias práticas. Ou seja, a gente não pode inventar algo do nada. O ser humano ele não inventa nada. Ou seja, a gente sempre vai aprimorando. A gente tem algo primitivo que a gente vai aprimorando ao longo da vida, né? Necessariamente. Ou seja, você não pode aprender uma língua a partir do nada. Não, você vai pegando algumas habilidades, você tem uma habilidade comunicativa e aí você chora e aquilo representa algo e aí você aprende que quando você quer algo você tem que falar uma determinada palavra e assim você vai aprendendo, né? E outra língua é a mesma coisa. Então, você tem habilidades práticas que são natas nossas, que a gente vai adestrando para aprimorá-las e aí a gente vai ter que passar isso para as verdades. E como é que a gente faz isso? A gente faz através do mito. Mito. O que é o mito, necessariamente? O mito, ele é a transição do adestramento para a educação mesmo. Então, a educação, ela é uma parte transcendente. Ela transcende. Ela transcende as habilidades naturais. Ou seja, você tem uma habilidade que é natural, que é nata sua, quando você transcende ela, você é uma pessoa educada. Então, o que eu posso dizer quando uma pessoa é educada no falar? Não é qualquer pessoa que fala que é educada. Agora, aquelas pessoas educadas no falar, ela tem uma docilidade, ela tem certos meios, ela não repete tantas palavras, ou seja, ela é uma pessoa educada. O que é uma pessoa educada que come? Ou seja, todo mundo vai comer, mas tem pessoas que comem que são educadas no comer. Elas usam utensílios corretos, ela não fica botando e comida exageradamente na boca, etc. Então, há uma transcendência humana entre as habilidades práticas que a gente aprende e a gente transcende elas através das verdades.
Ou seja, é verdadeiro que a gente precisa fazer determinadas ações para que a gente tenha não só as coisas materiais, mas as que transcendem, né? A gente pode dizer mais que essenciais para a gente. Não só práticas, mas essenciais. E aí, isso é feito através do mito e basicamente é isso. O que é que a gente tem aqui para dar uma resumida no vídeo? O que a gente tem? A gente tem que o domínio do fogo é um ponto que a gente consegue perceber exatamente onde aqueles seres conseguiram passar a educação para o próximo. Porque aqueles seres anteriores, assim como os macacos, eles têm uma certa proficiência em utilizar utensílios, como o Australopithecus utilizava a pedra lascada, o Homo habilis, etc. Mas o Homo erectus fez algo além. Ele não utilizou apenas utensílios, ele dominou uma habilidade que não é natural a ninguém, ou seja, dominou o fogo. E aí, ao dominar o fogo, ele teve que passar aquilo de geração em geração para que essa habilidade, um adestramento, não se perdesse no tempo. E aí a gente vai evoluindo, 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 e a gente tem as ideias de verdade que só é que a gente consegue pegar elas através dos mitos, das histórias. Então, é muito mais fácil você ensinar uma criança através de uma história do que contar para ela a definição matemática ou filosófica do amor, por exemplo. Você conta a história de amor, sua mãe que ama você, seu pai que lhe ama, o amor entre seu pai e sua mãe. É muito mais simples ele entender o amor dessa forma, que seria uma espécie de mito, do que você contar a definição de amor, né? Então, essa é a essência da educação. Essa é a ideia de educação. Ou seja, algo que transcende. E eu quero pegar 2 pontos das habilidades comuns que a gente tem para a gente dar uma fortalecida nisso. Ou seja, comer e lutar. Ou seja, quando a gente come, todo ser humano come. Ou seja, quando a gente nasce, o bebezinho já sabe que tem que amamentar, tomar aquele leite para poder sobreviver. Possa ser que dê algo errado para ele, ou seja, dar outro material que não seja leite. Ele vai tomar da mesma forma, porque ele sabe que ele precisa de algo para saciar aquela fome que ele tem, né? Então ele come. Então todo indivíduo humano sabe comer. Só que a gente, através do adestramento, a gente tem habilidades de comida. A gente tem certas habilidades. Ou seja, não é se você chegar para um oriental, ele não vai saber usar bem um garfo, uma faca, uma colher. E se a gente, que é ocidental, chegar no Oriente, a gente não vai utilizar bem o hashi, que é aqueles pauzinhos que eles usam, né? Ou seja, através de algo que é comum a todos, isso aqui tudo é comum. Através da habilidade, do adestramento, a gente consegue chegar a determinadas habilidades. E isso é através da cultura. Ou seja, a cultura influencia nas habilidades que a gente possui, né? E se a gente aprimorar ainda mais essas habilidades, a gente vai chegar na etiqueta. No caso do comer. Ou seja, a gente vai saber se comportar na mesa, a gente vai saber que, apesar de utilizar uma colher ou um garfo, a gente utiliza o garfo para determinadas comidas, a colher para outras comidas, uma faca específica para determinado legume ou outra para determinada carne, etc. Ou seja, a gente tem uma habilidade muito superior na hora de comer, que é a etiqueta, no caso da comida. A luta é a mesma coisa. Ou seja, todo indivíduo, se ele se sente ameaçado, ele tem algum mecanismo de defesa, que seria a luta, nesse caso. Então, se você chega para uma criança e dá um beliscão nela, ela vai querer lhe morder, ou ela vai querer lhe chutar, etc. Se você aprimora, tem um adestramento maior para essa criança, ela vai ter umas certas habilidades. Que é através da cultura. Ou seja, o indivíduo está lá na sua infância e ele sabe que se ele golpear os olhos, dar 2 dedos nos olhos do adversário, aquilo sofre um impacto muito maior do que se ele fosse empurrar o adversário. Ou seja, ele sabe que ele precisa fazer determinadas coisas para poder se defender e ele sabe, através da cultura, ele vai ter um determinado direcionamento. Por exemplo, na Grécia, ele tinha muita luta de boxe, né? Ou seja, eles tinham muito boxe, pugilista, né? O boxe nasceu na Grécia. Já no Oriente ele tem outras técnicas de luta, né? Já no Ocidente
nas Américas já tinha outro, né? Se você for numa tribo indígena vai ter outro estilo de luta, etc. Então, essas habilidades vai ser advindas da cultura, através de um adestramento. E aí, se você tiver ainda mais adestramento, você vai chegar nas artes marciais. Ou seja, o oriental, ele sabe que determinado, por exemplo, um lutador do sumo, ele sabe que ele tem que empurrar o adversário, né, através de um local, porque aquilo, numa luta real, mais ou menos, seria o que ele faria, né? Só que se ele aprimorar isso cada vez mais, ele vai chegar numa arte marcial, ele vai dominar uma arte marcial. Então, a arte marcial é a educação da luta, através do adestramento. Então, todas as habilidades aqui, todas elas, são feitas através do exemplo. Até a leitura. Ou seja, a gente tem todas as habilidades, a gente precisa fazer através do exemplo e através da exemplo e contínuo. Então, se você está aprendendo a ler, se você tem um filho aprendendo a ler, incentive e leia com ele. Ele não vai querer ler se você não ler junto. Você quer pai, você quer mãe, você quer irmão. Ele não vai querer fazer algo que vocês não fazem, né? Porque é contra-intuitivo, contra-humano a gente fazer algo que o nosso redor não faz. É muito diferente isso. Claro que há pessoas, que há excepcionalidades na regra, né? Ou seja, há exceções na regra. Mas, como a gente trabalha com a regra, né, para facilitar a nossa vida, faça o exemplo para as pessoas, né? Então, você tem que ler. Então, leia com seu filho. Não precisa ler muito. Leia pouco, mas leia com ele. Aí ele precisa fazer atividade matemática. Então, faça atividades contábeis com ele, para que ele entenda mais ou menos como é que funciona através do exemplo, né? Você precisa pagar suas contas no final do mês. Vem cá, filho, ó, vou ensinar mais ou menos como é que a gente tá nesse mês aqui. A gente tá apertado, ou a gente tá folgado, a gente vai pro final do ano, a gente vai gastar tanto. Então, faça isso com seus filhos, para que eles entendam para que serve aquela educação que ele está tendo, esse adestramento contínuo que ele está tendo, né? E aí dá algo mais vívido para ele, né? Porque a gente dominar o fogo hoje em dia não faz tanta diferença. Por quê? Porque a gente tem fogão, a gente tem outros utensílios, a gente cozinha. Mas para o indígena lá, no meio da mata da Amazônia, dominar o fogo é uma habilidade extremamente importante. Então, para cada cultura, a gente vai ter determinadas habilidades que vai ser mais ou menos importantes. Na nossa, a leitura, a etiqueta, as artes marciais, por exemplo, são importantes porque não é somente a etiqueta, não é só comer fino que é importante. Há uma série de regras que ele aprende que está embutida aqui, que eles aprenderam através da cultura. Ou seja, se você dominar uma certa arte, você vai aprender muito sobre sua cultura, de certa forma. Então, é mais ou menos isso que eu queria explicar, porque na aula passada não ficou tão claro, eu acho. Então, o adestramento, ele é parte essencial para que a gente consiga ser educado. Mas a educação é o foco final, ou seja, a gente precisa transcender aquilo que é material, né? A gente vai ter que superar aquilo como a arte, como a etiqueta, etc. Então, se você achou algum erro aí no vídeo, nesse ou em qualquer outro, pode comentar. Vou gostar muito aí de poder melhorar como pessoa, né? Então, curta, comente, compartilhe para chegar mais pessoas, para engajar mais gente, né? Que a gente consiga aprimorar cada vez mais o nosso adestramento e nossa educação. Então, forte abraço aí para todos e tchau, tchau.